Hoje nós vamos falar de uma situação que, se não aconteceu com você, com certeza aconteceu com alguém que você conhece. Foi ao médico, cardiologista, e ele disse assim: olha, você tem um problema no coração e esse problema se chama prolapso da válvula mitral. O que será isso? Este vídeo vai esclarecer de uma vez por todas o que será esse problema. Será que é uma válvula que entope? Será que você vai morrer por causa desse problema? Será que precisa ir ao médico cada 6 meses para ver como é que está? Acompanhe o vídeo. Todos nós temos 4 válvulas no coração. Uma delas é a válvula mitral. É uma válvula localizada numa posição bastante importante no coração. Ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. E o trabalho dessas válvulas, todas elas, é abrir para o sangue passar e fechar para o sangue não voltar. Acontece que em algumas ocasiões essa válvula chamada válvula mitral, quando ela vai se fechar, ela se fecha de uma forma um pouco incomum, um pouco desigual. Vocês vão perceber que essa válvula, ela se fecha mais ou menos formando um aspecto de um coração dentro do próprio coração. Isso, na verdade, não chega a ser uma doença. Isso é uma condição que, na maioria das vezes, é decorrente de um outro problema qualquer que não esteja ligado diretamente ao coração. E para você ficar a par de todas as novidades, tanto da cardiologia quanto da medicina geral, faça a sua inscrição aqui no nosso canal e depois que você tiver se inscrito, clica no sininho. Toda quarta-feira, às 6 da tarde, ele vai avisar o conteúdo novo da semana. O prolapso da válvula mitral é um diagnóstico que esteve muito na moda. E aí eu vou contar uma piadinha para vocês. Existe um médico que tinha um filho fazendo medicina numa escola particular. E todo mês o médico tinha que pagar a escola do filho, todo mês ele tinha que pagar a escola do filho, até que o filho se formou na mesma especialidade do pai, que era oftalmologia. No primeiro atendimento do menino, do novo médico lá no consultório do pai, ele atendeu um sujeito que já se consultava com o pai há muitos anos. E ele viu que o problema desse paciente era uma simples ferpazinha que estava incrustada no olho. Ele foi lá, tirou a ferpa do olho e o camarada ficou bom, nunca mais precisou voltar. E um recém-formado, um médico cheio de novidades, chegou para o pai e falou assim: pai, você que é um médico tão famoso, um médico com tanta experiência, você não viu que era uma ferpazinha que tinha lá no olho daquele sujeito, que ele vinha aqui mês a mês e o senhor passava só um colíriozinho? Aí o médico falou para ele: pois é, meu filho, foi ele que pagou a sua faculdade. Então, essa história serve mais ou menos para ilustrar o porquê dessa prolapso de válvula mitral ter ficado tão famoso assim. Na década de 80, o diagnóstico ele não tinha regras muito claras. Então, o médico que fazia o exame achava que todo mundo, a maioria das pessoas, podia ter esse prolapso da válvula mitral, que na verdade é uma condição muito comum entre homens e mulheres também. Os sintomas que eles dão, esse prolapso da válvula mitral, são muito mais sintomas associados ao estresse, a um nervosismo, a uma preocupação, do que propriamente ao prolapso, que na verdade é assintomático e benigno. Mas as pessoas ficam com medo de ter um problema do coração, o médico acaba fazendo o diagnóstico, às vezes um pouco forçado, como o oftalmologista antigo, e às vezes isso acaba impactando na vida da pessoa. Ah, mas então você está dizendo que o prolapso de válvula mitral pode ser deixado para lá? Ninguém precisa se preocupar. Calma que também não é assim. Eu disse que na maioria das vezes é uma condição benigna, sem necessidade nem de tratamento. Quando é que nós vamos então nos preocupar com o prolapso da válvula mitral? Quando a válvula, o tecido de cada lacínea, que é cada uma das partes das válvulas, quando esse tecido esteja degenerado e não deixa essa válvula se fechar completamente. Ela vai então não só fechar de uma maneira inusitada, uma maneira que não é a usual, mas vai permitir que um pouco de sangue volte, regurgite para dentro do átrio. Quando essa regurgitação mitral
por causa da doença da válvula e não pelo jeito que ela se fecha. Quando isso está demais, aí sim é necessário haver um tratamento, que pode ser com remédio e até mesmo necessitar de cirurgia. Isso é o mais incomum, isso não é fácil de acontecer. A maioria dos casos do prolapso da válvula mitral não precisa de nenhum tratamento. É simplesmente a pessoa saber que ela possui aquela condição e que, vez ou outra, ela precisa acompanhar, saber como é que está. Antigamente, os médicos achavam que um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma extração dentária, poderia contaminar aquela válvula. Mas hoje nós já sabemos que não é tão fácil acontecer isso. A válvula, ela só vai ser mais facilmente acometida se ela estiver degenerada. A degeneração mixomatosa da válvula mitral é que exige uma profilaxia com antibiótico. Então, não é todo mundo que tem o prolapso da válvula mitral que precisa usar antibiótico para fazer a prevenção da endocardite bacteriana quando vai fazer, por exemplo, uma extração dentária. Isso é a minoria dos casos. É só, repito, é só para as pessoas que por acaso têm a válvula chamada degenerada. Agora então é a hora da gente resumir. Prolapso da válvula mitral é, na maioria das pessoas, uma condição benigna. Ela está ligada a algumas pessoas que têm umas doenças chamadas doenças do tecido conjuntivo. Geralmente, essas pessoas podem ter o tecido da válvula um pouco mais flexível e isso faz com que, na hora que ela vá se fechar, ela adquira essa conformação. Geralmente, isso é uma condição benigna que nem tratamento requer. Em alguns casos, quando isso se torna mais grave, em determinadas condições, essa válvula se degenera e essa degeneração faz com que o sangue comece a retornar para onde ele não podia retornar, a chamada regurgitação mitral. Nesses casos, aí sim é necessário um tratamento que pode ir de remédio até a cirurgia. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acompanhe nosso canal. Toda quarta-feira tem um vídeo novo com medicina baseada em evidências. Use os comentários, faça suas perguntas que nós temos o prazer e a satisfação de responder a todas elas. Um grande abraço a todos vocês.